Já gostaria de anunciar aqui a próxima palestra, a primeira palestra, né, do nosso evento, com o título Empreendência, o Brasil frente à nova arena competitiva, que será ministrada pelo Humberto Luiz Ribeiro. Humberto é diretor da Epicentro, é engenheiro civil pela Universidade de Brasília e pós-graduado em gestão. É membro do World Economic Forum de Davos desde 2002 e foi professor visitante de Service, Innovation and Trade na Cornell University, em Nova York, de 2014 a 2015. Foi também secretário de Comércio e Serviços do Governo Federal entre 2011 e 2014 e é empresário desde 1996. Com a palavra, Humberto Luiz Ribeiro. Muito obrigado pela presença, Humberto. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado a você, Felipe. É um grande prazer, uma honra estar falando para a comunidade da Universidade Federal de Viçosa. É uma instituição de referência não só para o Brasil, mas para o planeta em vários assuntos. Visto que o Brasil é uma potência no agronegócio, os nossos centros de excelência nesse campo também, obviamente, fazem repercutir ideias e propostas e ciência e tecnologia mundo afora. A Universidade Federal de Viçosa é uma dessas referências. Quero saudar, agradecendo também as palavras do professor Ambrósio, da professora Yara, abrindo o evento, quando mencionaram o nosso nome também. Saudar toda a sua equipe, Felipe. Eu sei como é a organização de um evento, não é simples, ainda mais nas novas complexidades que o mundo está nos trazendo, né? E nesse sentido, realmente aplaudir o esforço, porque vocês trazem algo que é, inclusive, o que está sintetizado no título dessa apresentação, quando você me convidou, que eu sugeri, que a gente precisa falar sobre empreendência. A empreendência é uma nova versão de uma independência, seja para o Brasil, seja para qualquer nação que preza pelo seu povo, pelo seu futuro. Tá? Eu tenho uma apresentação, se você me permitir, eu queria colocar na tela, Felipe. Pode ficar à vontade, pode compartilhar. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui, então. Eu vou, então, ficar à disposição. São 10 slides, eu gostaria de percorrê-los, mas sempre à disposição também, como você preferir, para a gente parar frente a qualquer pergunta, a qualquer questionamento, a qualquer momento, ou deixando para o final. Fica a critério seu o que for mais conveniente. Tá? E dizer a você também, um ponto que me toca bastante é que quer dizer, nesse respeito pela capacidade acadêmica da Universidade de Viçosa, não me pode faltar também a citação de uma pessoa de referência que eu conheço, oriundo aí da Universidade Federal de Viçosa, que é o professor Luiz Cláudio Costa, um fraterno amigo, o conheci durante a gestão dele à frente do Ministério da Educação, fez um grande papel, foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, e depois Brasília o sequestrou de Viçosa para que ele pudesse contribuir para o nosso país como um todo. E assim o fez, é uma pessoa além de um apreço pessoal, uma fraternidade pessoal, também uma pessoa de referência para mim no campo da educação. Mas, entrando na questão do empreendedorismo, eu queria trazer, deixa eu clicar aqui, e trazer um ponto que eu acho que é o fundamental no contexto do empreendedorismo, que é saber se temos ou não oportunidades. E aí eu gostaria de colocar um ponto que, no meu ponto de vista, as oportunidades são estrondosas no Brasil, em especial no campo oriundo disso que se chama agronegócio, né? Ou do agribusiness como um todo. Eu começo isso fazendo ali pelo círculo horário, fazendo uma referência à universidade onde eu exerci a cadeira de pesquisa em 2014 e 2015, como professor adjunto em algumas disciplinas na área de empreendedorismo e negócios e administração, e também participo como um coadjuvante, vamos dizer assim, no departamento de administração na área de mercados emergentes, que é a Universidade de Cornell. Cornell é uma das principais universidades dos Estados Unidos, é uma das chamadas Ivy League, junto com Yale, Princeton, Harvard, né, e Columbia, é uma das universidades de referência
e ela tem como característica fundamental o ensino das ciências ligadas ao agronegócio. Ela é a grande potência americana na pesquisa, na ciência e tecnologia para esse segmento do mercado. E ali eu trago 3 referenciazinhas bem interessantes, porque Cornell tem um grande drive para pesquisa e desenvolvimento focada no propósito empreendedor. A universidade ela tem uma estrutura que recebe por ano em torno de 650 novas startups, criadas pelos alunos, oriundas de pesquisas realizadas na universidade. Então, essa máquina de ensino entrega para a sociedade, além de pessoas qualificadas, ela entrega também novos negócios competitivos. E eu vou trazer um exemplo que eu acredito que a maioria das pessoas conheça, que é o que está bem no cantinho da esquerda aqui da tela, que é o Nuggets, feito do frango. O Nuggets foi inventado em 1963 na Universidade de Cornell. E o propósito disso é que o agronegócio precisa atender não somente a entrega do produto in natura, do produto, vamos dizer, do chamado matéria-prima. Ela precisa atender também as demandas por nutrição e por satisfação do cliente final. E o Nugget é um exemplo disso, né? Hoje a gente vê nas lanchonetes, mundo afora, nuggets. Isso nasceu em Cornell, fruto de uma pesquisa em 1963. Um outro exemplo, e daqui a pouco eu explico também a razão dos exemplos, a gente vê uma foto central ali com o painel de Cornell logo ao fundo, de um atual até candidato. Nessa época ele não era candidato a nada, ele era ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Biden, quando ele fez uma visita, ele fez uma palestra em Cornell, e ele disse, eu quero experimentar o melhor sorvete do mundo, porque Cornell tem, no seu departamento de agronomia, eles têm o laboratório de laticínios, né? E lá a pesquisa ela é frequente em relação à qualidade do sorvete, do iogurte, assim por diante. Mas o sorvete é muito famoso, então até um painelista, né, desse padrão, né, um ex-vice-presidente da República que foi fazer a palestra lá na universidade, e em cima do palco ele estava tomando o sorvete, né? E foi muito interessante que ele inclusive escolheu os sabores e tal, e foi uma brincadeira muito gostosa nesse dia, realmente. Um terceiro ponto é que aqueles que conhecem Nova York, ou que pesquisarem sobre a cidade de Nova York, que seria talvez a capital do mundo no aspecto econômico, ouvem muito falar que Nova York é a Big Apple, né, a grande maçã. Isso vem pelos prêmios de corridas de cavalo que aconteciam, mas virou uma coisa de que o Estado americano de Nova York, não só a cidade, mas o estado como um todo, e é onde Cornell se situa, no estado de Nova York, virou um dos grandes produtores de maçã do planeta. E o que acontece? Eles se gabam por ter a melhor maçã do mundo, eles querem isso. Então é uma pesquisa contínua, e eu coloquei ali uma pequena notazinha, de que agora, dia 14 de setembro passado, o departamento, né, de pesquisa na área de frutas da universidade lançou 3 novas variedades. A Cordera, a Pink Luster e a Firecracker. Né? São 3 variedades novas, são mais de 70 variedades só de maçã que o departamento, vamos dizer, pesquisa e desenvolve, melhora, né? Mas disponibilizando para os produtores da região, enfim, para quem quiser utilizar dessa variedade, né? É algo interessante porque tudo isso a gente nota meio que como estrutura de pesquisa, mas o que eu queria chamar a atenção de que por trás de tudo isso, todos nós vemos uma grande estrutura de marketing, de criação de marca. E o americano é muito forte nisso, é notório, não só no setor de alimentos, mas em vários outros segmentos. Então, a lógica de construção de negócio em conjunto com pesquisa traz um aprimoramento, um grau de acerto, né, e de atendimento às necessidades da sociedade muito maior. E com isso você está, obviamente,
fortalecendo empresas que vão ser mais competitivas, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente, e com isso você cria um ciclo virtuoso, porque você não tem várias empresas nascendo apenas pelo entusiasmo dos empreendedores. Isso é algo que a empreendência mostra que empreendedorismo é mais do que motivação. A motivação é, obviamente, super relevante. O entusiasmo para se fazer algo novo, para se criar um espaço de mercado. Porém, isso quando alicerçado por domínio tecnológico, ciência, por capacidades efetivas, você tem um nível de mortalidade das empresas muito mais baixo e um ciclo de vida mais longo. E aí você vê, obviamente, a criação de grandes negócios nos Estados Unidos como um todo. Eu estou citando exemplos aqui bem voltados ao agronegócio de Cornell, mas tem vários outros exemplos pela universidade afora, né? A grande imagem vertical que está ali, ela mostra nossas cataratas aqui do Brasil, para dizer uma segunda veia de oportunidade nossa. Quer dizer, a primeira veia, então, é atender bem, essa que eu mostro de Cornell, mas atender bem com diferenciais os aspectos de nutrição da sociedade, ou, obviamente, como a gente fala de biomassa, de bioenergia, né, como um todo, há vários outros aspectos que não seja apenas a nutrição. Mas o Brasil é um país que está agora sofrendo a ameaça de voltar para o mapa da fome. É algo muito sério no aspecto de marca que eu estava falando. Enquanto nação, o nosso ecossistema vai perder muito com isso, além do aspecto humanitário, que é o mais dramático, né? Mas a gente precisa pensar também como é que nós vamos alavancar melhoria de nutrição, sanar a necessidade do nosso povo no aspecto nutricional e também outras oportunidades que estão colocadas, a bioenergia. O Brasil teve um case sensacional, mundialmente reconhecido, com etanol e com biodiesel, né? Por que não torná-los protagonistas, né? Nessa arena global, como nós chamamos no título da palestra, né? O segundo pilar, que é essa imagem que está colocada de Iguaçu, é porque o Brasil precisa ser reconhecido pela sua capacidade de preservação do nosso meio ambiente. Toda a nossa capacidade de produção precisa ter embarcada uma marca de qualidade, um atestado, uma certificação, de certa forma, que dê conforto ao nosso cliente mundial de que o produto brasileiro, oriundo do nosso agronegócio, é mais do que uma matéria-prima. Ele é algo que está em convergência com os princípios ambientais que a gente busca para o nosso planeta. Se não for esse o caso, eu jogo para baixo a minha marca e, obviamente, eu jogo para baixo a minha precificação, a minha condição de competitividade e assim por diante. Então, o segundo grande nicho de oportunidade é que, além do atendimento de demandas internas, eu preciso, enquanto sobrevivência da humanidade, obviamente, e usufruindo de uma grande marca que pode ser criada, de que o Brasil seja reconhecido como uma potência na preservação e no fomento ao meio ambiente, né? E o terceiro grande nicho de oportunidade, eu coloco uma foto ali no rodapé, vamos dizer assim, desse slide, tem a ver com a nossa dependência, a nossa capacidade de ganhar maturidade e autonomia nas cadeias produtivas do agronegócio. Existe uma propaganda que coloca, né, e eu sou oriundo de família de produtores rurais, coloca que o nosso agro é tudo. Quando você espreme um pouco o conceito, talvez seja inclusive razão para a gente discutir especificamente esse conceito, mas eu não vejo que o nosso agro é tudo. Quando eu coloco o produtor rural brasileiro espremido por insumos que são oriundos de outras fontes que ele não domina, que o Brasil, em várias situações, não domina, ou seja fertilizante, seja o defensivo agrícola, o que quer que seja para a produção, certo? Os insumos de produção, até mesmo maquinário de produção, tá? E do outro lado, mais uma vez, o produtor rural
encontra uma outra barreira, que é a barreira da comercialização, dos canais de logística, né, do acesso ao mercado, também dominado por grupos estrangeiros. Quer dizer, será que o nosso país realmente está olhando para o agronegócio e exercendo o agro é tudo? Certo? Ali, aquela imagem que está colocada é o café brasileiro. Eu tive uma oportunidade de fazer uma visita técnica ao porto da Antuérpia, na Bélgica, alguns anos atrás. E a diretora do porto me recebeu com muita cordialidade e tudo mais, né? E ela disse, nós temos aqui, e me mostrou esse galpão de onde está essa foto obviamente é um pequeno pedaço, mas nós temos nesse galpão o maior galpão de classificação, certificação e seleção de café brasileiro no mundo. Eu disse, mas que pena, a senhora vai me desculpar, mas que pena que esse galpão está na Antuérpia e não no Brasil. Quer dizer, a gente exporta o café em grãos para que ele seja certificado, atestado na Bélgica e reexportado de lá para os Estados Unidos e para outros países, mundo afora. Né? A minha chamada com essa imagem aqui, a gente vê ali o café do Brasil, né, passando por uma das esteiras, isso é um galpão gigantesco. Os navios atracam e descarregam dentro desse galpão, um negócio monumental. Né? Mas o sentido de reflexão não é só o café. Eu, inclusive, tenho familiares produtores de café na região de Franca, em São Paulo. Né? A gente tem muito orgulho, inclusive, do nosso café na família, né? Um café orgânico, alta qualidade, assim por diante. Mas não se trata só de café, não. Eu estou falando em todas as cadeias produtivas do agronegócio. Ali é uma chamada para que se pense que tipo de dependência nós temos e o que está sobrando para o produtor rural brasileiro no âmbito da cadeia produtiva enquanto empreendedor. Em várias situações, o que está sobrando para o nosso produtor é o trabalho pesado e o risco do negócio. Certo? E essa é uma preocupação sistêmica do nosso país. Eu não estou falando isso pontualmente sobre nenhuma das cadeias produtivas, é uma visão macro para o agronegócio brasileiro de um país que se diz que agro é tudo. Então nós precisamos realmente fazer ser tudo. Né? Um outro ponto também, só para não perder esse gancho, nesse campo específico, é o do financiamento da produção rural também. Não só a produção rural, todos os segmentos brasileiros de produção sofrem por um sistema financeiro onde, eu digo isso com muita clareza, o Brasil vem de uma cultura onde o Ministério da Fazenda ele tinha foco no sistema financeiro e agora o Ministério da Economia continua tendo o mesmo foco. E aí eu puxo o gancho para o meu próximo slide. Vou passar aqui. Onde, na minha visão, economia não é setor financeiro, economia não é bolsa de valores, especificamente. Esses são componentes. Economia é, sim, a forma como nós, enquanto sociedade, nós vamos nos organizar para produzirmos o nosso bem-estar. Esse é um conceito amplo. E aí, mais uma vez, pegando uma referência de Nova York, quer dizer, a foto do fundo ali, essa senhora está se satisfazendo, mas, eventualmente, a hora que ela estiver satisfeita comendo ali o planeta, não sobrou mais nada. Então, a economia precisa olhar também para o lado do meio ambiente, precisa olhar para o lado da educação das pessoas, da inclusão social, fundamentalmente. Um país cuja economia não reduz a desigualdade, não gera equidade de oportunidades para o seu povo, é um país que não tem uma economia estável. Não tem. Bem-estar tem que ser coletivo, certo? Isso quer dizer todos também trabalhando. Não é a sustentação de alguns também, enfim, porque esses são conceitos, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, Felipe, com uma visão apartidária. Eu nunca fui filiado a partido político. Quando exerci cargos públicos foi em nome do nosso país e com carta branca e sem, vamos dizer assim, estribos ou rédeas ideológicas, certo? Foi confiando naquilo que é estudado, naquilo que é discutido, debatido com especialistas e, obviamente, colocado em prática com competência. Tá? Tem uma fotozinha pequena nesse slide que mostra ali
o número 7, seguido de vários outros números. Esse é um relógio que foi inaugurado ontem, ele tinha outra finalidade antes disso, mas ontem ele foi inaugurado em Nova York, na Union Square, lá em Nova York, e ele conta o momento, quanto nós estamos próximos do momento aonde será irreversível a questão ambiental do planeta, caso continuemos consumindo como estamos hoje. Então, faltam 7 anos, 103 dias, segundo o relógio. Tá? Ou seja, mais uma vez, se o Brasil se consolida, e tem muitos argumentos para isso, mas se consolida com a grande produção de alimentos, ou bioenergia, biomassa para o planeta, né? um dos grandes clusters de produção, e ao mesmo tempo equilibrando a questão ambiental, nós estaremos contribuindo com esse relógio aí, freando isso ou até revertendo esse relógio. O contador, ao invés de diminuir, pode passar a aumentar. Tá? Seguindo aqui, e aí então, enfim, falando de economia, o que é que mudou? Nós enfrentamos agora recentemente esse conceito, esse contexto diferente da Covid, e que enquanto não houver vacinação definitiva, e que também não tenhamos novas mutações desse vírus dali para frente, mas nós vivemos uma nova economia, certo? Os países passaram a ter, além de interdependência, passaram a ter também interindependência. Esse é um conceito mais complexo para demonstrar o seguinte: cada um busca para produtos de extrema necessidade a sua autonomia interna, a nacionalização, certo? Ao passo que isso acontece, nós temos uma aceleração crescente das dinâmicas de inovação, as chamadas disrupções. Né? Nós estamos aqui hoje num seminário feito completamente online. Talvez ano passado, se você tivesse tentado fazer, talvez nem o público-alvo aceitasse, porque a gente gosta do contato humano, nós somos latinos, brasileiros, a gente gosta do abraço, né, do aperto de mão e assim por diante. Mas isso conflita com o terceiro tópico ali, que nós vivemos agora uma economia sem contatos. A gente tem reuniões online e quando eventualmente se encontra, é um tchauzinho de longe ou no máximo um cotovelozinho, né? Então, enfim, isso muda uma série de dinâmicas. Dinâmica para o varejo, dinâmica, né, para os serviços de atendimento pessoal, né? Até cortar o cabelo ficou diferente. Então, enfim, é uma economia do contactless, né? Muito mais digital, como se disse, e aí vem uma pergunta: será que ela é segura? Por 2 aspectos eu coloco essa interrogação, porque além de ter a questão do risco tecnológico, da segurança cibernética, eu ainda convivo nesse momento com uma avalanche, um crescimento enorme. Saiu até um filme essa semana no Netflix aqui do Brasil, sobre o dilema das redes, né? Que mostra como grandes estruturas que foram pensadas, obviamente, com um fim benéfico à sociedade, estão sendo usadas para fins muito complicados, vamos dizer, no aspecto de resultado que se almeja às partes que estão usando. Mas é um contexto onde, além de tecnologia de invasão cibernética, o risco de roubo bancário, coisa desse tipo, você ainda tem um momento onde as verdades são contestadas. E há um estudo do MIT, lá em Boston, do Massachusetts Institute of Technology, mostrando que o momento que nós estamos vivendo, as mentiras se propagam 6 vezes mais rapidamente do que as verdades. Olha só que desafio nós temos. Então, para você construir... Por que eu digo desafio? Porque eu estou sempre aqui pensando em todos esses slides no empreendedor. Imagine você criar uma empresa, desenvolver uma marca, atrair o seu cliente, num contexto onde o fake ou o fato, eles estão embaralhados. Né? Ainda se discute se a Terra é plana. Então, nós precisamos de um pouco de ponderação. E daí, vamos dizer, a minha satisfação, mais uma vez reforçando, de estar falando com vocês no âmbito da universidade. As universidades são bastiões e guardiãs da ciência. Né? Nós precisamos da realidade, a pesquisa demonstra o fato. E aí,
com base nos fatos, vamos trabalhar e nos desenvolver enquanto nação. É um ciclo virtuoso para a nossa economia, para o bem-estar coletivo de todos nós. Esse é o conceito por trás aí, e a minha preocupação do fake ou do fact no empreendedorismo. Um outro ponto importante para o empreendedor, e isso reflete no empreendedorismo sistêmico brasileiro, isso é um recado para cada um empreendedor, porém ele tem uma reverberação nacional. É que o Brasil, nós somos o grande gigante de língua portuguesa. Então, no nosso idioma, obviamente o nosso mercado ele é muito mais doméstico do que internacional. Mas a gente precisa ultrapassar as barreiras. A Covid, ela nos mostrou que a fronteira é apenas uma convenção. O vírus não pediu visto para ninguém, ele não tem passaporte, o vírus entrou em todos os países e, obviamente, as tratativas internas de cada país é que deram consequência ao tamanho do impacto de mortes. E aí, enfim, infelizmente, o Brasil figura em segundo lugar no mundo em número de mortes em valor absoluto, hoje. Né? Mas esse conceito, quer dizer, do que vem de fora, né, uma baleia que atravessa o mundo nadando, ela não sabe se ela está em água brasileira, ou em água americana, ou em água japonesa, ou em água australiana, certo? Ela simplesmente está no planeta dela. Então, vamos pensar nesse aspecto sobre competitividade e sobre oportunidade de mercado. O que é aquele 2% que está ali no título desse slide? É que o Brasil representa 2% do PIB mundial, do produto global mundial, certo? Do produto econômico mundial. Né? Então, o que acontece? Se eu sou 2% do mundo, em linhas gerais, obviamente é um número arredondado, mas em linhas gerais, em praticamente todos os setores. No agronegócio, eu sou um pouco mais. Né? No setor de serviços, um pouco menos. Né? Mas o que acontece? Que fosse 5%. Se eu tenho 5% de mercado, eu sou líder no Brasil no meu setor de atuação, ainda existem 95%, eu coloco aí no slide que tem 98%, né, fora do país, que estão olhando aqui para dentro. E, na hora acertada, um grande líder do seu mercado lá fora, ele entra aqui e domina o seu mercado, porque 2% não dá musculatura suficiente para enfrentar quem é o líder mundial no assunto. Ou seja, a chamada aqui, principalmente no setor do agronegócio, é para que o Brasil possa desenvolver seus grandes negócios com capacidade global, ser líder mundial nos negócios ligados a essas cadeias produtivas. Se o agro é tudo, isso aqui é possível. É esse o chamado. Então, aqui não é apenas, está no terceiro ponto ali, não é apenas uma chamada para um grande esforço de voluntarismo. Não, aqui o que nós estamos buscando é um esforço com estratégia, com propósito, né? Com consciência de onde queremos chegar, buscando a competitividade para alcançarmos mais do que 2%. Tá? E aí, então vem a definição do empreendedor. O empreendedor ele vai olhar o mundo todo, mas quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que age agora, encarando as incertezas e buscando lucro. Essa é uma definição do professor Frank Knight, de 1916, na tese dele de dissertação lá na nossa Universidade de Cornell. É uma das primeiras definições sobre empreendedor. A palavra empreendedor ou empreendedorismo, ela foi formalizada no dicionário brasileiro em 1994, 95, certo? Então, eu que comecei a empreender em 97, a palavra era muito nova, a gente tinha que explicar para todos. Por isso que eu gosto até de trazer uma definição, eu gosto muito dessa definição, mas eu quero casar essa definição com uma outra importante, que é a que eu acredito no aspecto de que precisamos ganhar e nos elevar em nível de maturidade. O empreendedor não basta, você precisa ser empreendente, você tem que ganhar empreendência.
Ser empreendente é o quê? É ser empreendedor no aspecto do entusiasmo, do agir agora, como disse lá a definição, mas ter também competências de empreendedorismo. Se você não sabe o que é um fluxo de caixa, vá saber. Se não tem condição de atendimento a cliente, vá se estruturar. Vá estudar as disciplinas. Eu sou engenheiro civil e fui fazer a pós-graduação nos campos, lá na Universidade da Pensilvânia, que foi a oportunidade que eu tive de estudar, foi sensacional e transformador para mim, lá no INSEAD da França, mas ganhando competências empreendedoras, muito além da engenharia civil. Então, eu passei a ter dinâmicas sobre finanças, sobre marketing, sobre liderança, que eu vi que nós vamos ter uma palestra na sequência sobre liderança hoje, fundamental. O líder, a antevisão, a capacidade de influência e de mobilização de pessoas para transformar a realidade. Isso é líder, né? Isso é o empreendente. É competente, é consciente de onde está e de onde quer chegar, e é consequente, porque entrega resultados. Esse é o empreendente, certo? Esse é um termo que a gente usou, e na minha época de jovem empresário, em 98, nós tivemos a oportunidade de participar da criação, que aconteceu já no ano 2000, da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGE, aqui no Brasil. Foi um movimento nacional e me orgulha muito ter participado dessa origem, porque ela continua vibrante até hoje e desenvolvendo o conceito do empreendente, certo? Mas a empreendência eu queria casar com outro ponto também importante. E eu uso como exemplo a reunião do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo nesse exato momento na internet. Ali o hashtag que está ali, né, é o jogo da velha SDI 20. Quem tiver interesse, é a reunião do Fórum Econômico Mundial focado aos Objetivos do Milênio da ONU. Essa reunião constatou, ela é uma reunião global, ela está acontecendo via internet também, todos podem ter acesso lá às apresentações que estão ocorrendo, os debates, mas ela tem o tema sobre o grande recomeço. Nós não estamos conseguindo alcançar, no ritmo atual, não alcançaremos em 2030 os objetivos do milênio. Então, essa reunião é no sentido de replanejar o planeta, voltada a melhores negócios, negócios mais conscientes e consequentes, por um planeta mais habitável, certo? Imagine uma reunião mundial, os presidentes das maiores empresas do mundo participando, presidentes de países e assim por diante, estão discutindo isso nesse exato momento. Isso é empreendência. Obviamente, essa está no nível macro de discussão das políticas nacionais e internacionais para esse fim. Mas nós, cada um de nós, no nosso dia a dia, precisamos aderir a esses conceitos. Porque empreender é muito mais do que um oportunismo. É um ato consequente de desenvolvimento, certo? E o terceiro ponto, uma sinergia pela competitividade nacional. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui nos próximos slides sobre isso, mas o esforço conjunto, ele precisa ajudar a transformar o Brasil. Menos achismos e mais ciência, certo? O Brasil, no contexto global, a gente está vendo ali mais um diagrama do Fórum Econômico Mundial. Sobre o aspecto de habilitação para o comércio exterior, nós estamos em 110º lugar do mundo. Nós somos o grupo da rabeira, me desculpem o termo. Enfim, isso é algo que depende apenas de nós, essa transformação. Ganhos de eficiência, redução de burocracia inconsequente, o Estado, o governo e o Estado, os servidores públicos, né, que eu tive experiência de trabalhar com alguns sensacionais talentos na área pública, porém, talvez em outras situações não seja esse o caso, né, mas precisam entender também o espaço que se perde para os seus próprios familiares, para todo o nosso ecossistema, a nossa coesão social, quando a burocracia é excessiva, quando ela é inadequada. Eu não chego nem a tocar no ponto de corrupção, porque essa, então, é letal. Essa destrói não só a oportunidade competitiva para o negócio,
mas destrói também o tecido social que nos une, o nosso orgulho e o privilégio de sermos brasileiros. Então a gente precisa olhar para esse tipo de situação com menos paixão momentânea pelos líderes da vez e mais pela consequência de país que a gente quer buscar. Olha o que aconteceu no gráfico aí da direita. A Kearney é um instituto de pesquisa, de consultoria de negócios. Ela faz quase todo ano um apanhado sobre os países com maior aptidão para receber o investidor estrangeiro, o investimento estrangeiro. Isso é bom porque irriga a economia. Você traz dinheiro novo para a melhoria do seu ambiente de negócios e das suas capacidades de produção. Ali a gente vê no gráfico a evolução do Brasil. De 2007, no início, lá em cima, quando nós estávamos em 6º lugar do mundo, fomos evoluindo, chegamos a 3º lugar do mundo em 2012 e 2013. 2013, o Brasil recebeu o prêmio em Abu Dhabi de melhor projeto de atração de investimento estrangeiro do planeta naquele ano. Foi um prêmio que incluiu aí 120 países, mais de 120 países. O Brasil foi o vencedor desse prêmio. Porém, de 2014 para cá, foi ladeira abaixo. E aí você fala, poxa, mas o país é o mesmo, o clima, a terra, as estruturas, o porto, o aeroporto, né, até melhorou um pouco. O que aconteceu por isso aí? Então, aqui tem um grande fator. O fator vamos dizer, de turbulência social que o Brasil tem vivido. Esse fator está pesando muito no entusiasmo dos investidores em chegarem ao nosso país. E só tem um grupo que pode resolver. Somos nós mesmos. Depende da gente, esse tipo de solução. E, mais uma vez, aqui não tem apontamento partidário nenhum, mas tem um grito claro por um processo de formação de lideranças competentes para o nosso país. Precisamos endereçar, e as grandes universidades do nosso país são corresponsáveis e são o grande ponto de ativação para isso. Então, um evento como o de vocês, que traz jovens talentos para discussões sérias, é uma oportunidade riquíssima para que isso aconteça. Acender essa chama da oportunidade de formação de novas lideranças, obviamente comprometidas com os interesses nacionais e do planeta. Tá? Meu último slide aqui, Felipe, ele tem a ver, então, seja no aspecto macro ou micro, tá? Mas ele tem a ver com um país que sai de um negócio, de um modelo de ofertas, começando aqui por baixo, apenas pela sua vocação, no nosso caso do agronegócio, uma vocação natural do Brasil. É óbvio que foram fronteiras abertas. A minha geração, nós vivemos aqui no Cerrado brasileiro. Eu sou goiano de nascimento, moro em Brasília, então conheço esse Cerrado aqui, sou apaixonado por ele. E eu vi, por exemplo, projetos magníficos de produção rural, o chamado Pró-Cerrado, a entrada da soja, do arroz de sequeiro, né? Foram transformadores na riqueza regional para essa região. Mas tem que ser mais do que a vocação. Quando eu estou apenas na vocação, eu fico no campo, como diz a seta da direita ali, da comoditização. Eu continuo dependente, né, de outras forças que ditam para mim quanto custa meu insumo e qual o preço de venda do meu produto. Eu não tive nenhum tipo de diferenciação. Aí, qual é o esforço? O esforço, então, é de subir nossa escala de maturidade. O verdinho que está aí na tela, o de acreditação, é o exemplo daquele galpão lá do café, lá lá na Bélgica, lá na Antuérpia, né, no Porto. Quer dizer, se eu preciso do belga dizer se o meu café é bom ou ruim, que esse saco aqui vai para a Alemanha, esse saco aqui vai para os Estados Unidos, esse saco aqui devolve, não foi aceito, eu fico dependendo. Então, o esforço de ganho de acreditação nas cadeias produtivas nacionais, provando nossa conformidade perante requisitos, né, a nossa qualidade, né, ganhos de diferenciação em relação à performance, em relação à proteção do consumidor, a qualidade do produto que vai ser consumido, né, e assim por diante,
isso eleva muito o nosso poderio de competitividade. Mais um degrau. E me desculpe, porque em algumas cadeias produtivas, a sequência desses degraus pode mudar um pouquinho, tá? Não é uma sequência lógica que vale para todos. Mas você tem um terceiro degrau ali, que é o da agregação de valor. Internalizar no país etapas mais avançadas de finalização do produto. Então, em cada cadeia produtiva, se eu posso me distanciar da matéria-prima, agregando mais uma etapa de valor, me faz lembrar o que o nosso professor e fundador da Embraer, professor Osiris Silva, um brasileiro, né, um brasileiro com B maiúsculo, esse, né? Ele falava muito que o Brasil exporta toneladas em container ou a granel e o mesmo valor que gastou para exportar isso, a gente compra num celular, né, ou às vezes até no próprio produto nosso que saiu do Brasil, volta numa cápsulazinha, voltando ao exemplo do café, ou outro tipo de agregação de valor que aconteceu fora. Por que não repensarmos o segmento industrial brasileiro com esse conceito? Eu sei que vários já tentaram, isso não é um contexto simples, mas existe sim espaço em várias cadeias produtivas para isso. Tá? Um degrau adicional, o degrau da servicificação e inovação. Ali é onde eu crio diferenciais, onde só eu tenho determinada característica. Certo? Isso muda também nossa capacidade, seja pela inovação, pelo design do produto final. Quer dizer, ao invés de eu vender o café em grão e saca, por que o Starbucks não é brasileiro? A prestação do serviço de que todo o planeta, todo dia de manhã, pudesse tomar um belo café, adequado às realidades, por exemplo, de cada país. Né? Mas não, quem faz isso é o americano, ou é o italiano, né? Ou o alemão. Eles não plantam o café lá, eles compram o nosso café aqui e a diferenciação foi feita por eles. Né? Me desculpe o exemplo do café mais uma vez, mas é o que está aqui no topo da cabeça. Esse conceito da diferenciação vale para qualquer outra cadeia produtiva. Quando você tem singularidades, só o seu produto tem determinadas características, o seu cliente compra de você. Não é você que vende para ele. Isso é uma mudança drástica nos modelos de negócio. Tá? Então, agregar valor, agregar inovação, agregar serviço de atendimento ao cliente é algo fabuloso. Tá? E o último ponto, o ponto da integração. Quando você consegue ter, inclusive, consistência no modelo de entrega, suporte, integração às cadeias produtivas, porque elas já estão integradas com parceiros mundo afora. Mas, principalmente, o seu ecossistema nacional funciona bem. Nós temos, na produção de carne, uma série de exemplos interessantes de integração, mas nós podemos, não só na proteína animal, em vários outros segmentos, subir e elevar esse nível de qualidade da nossa integração, inclusive com parceiros estrangeiros. Quais são as redes de franquia, mundo afora, que são canais de distribuição para produtos brasileiros? Podemos pensar nisso. Né? E, enfim, eu acho que aí fica para o debate diversas perguntas que surgiram, mas, mais uma vez, Felipe, reiterar meu agradecimento. Muito obrigado a você pela oportunidade, pelo convite. Fiquei realmente muito feliz. E, mais uma vez, a admiração pela Universidade Federal de Viçosa, pelo trabalho de oportunidade para os jovens que está trazendo. Eu vi que, recentemente, a universidade, inclusive, elencou um hall de empresas juniores, que ela está apoiando também. Né? Me parece que é algo que ela faz anualmente. Se for, um abraço ainda mais apertado aos responsáveis por esse produto, por esse projeto. Mas, realmente, chamar todos vocês para que a gente agora possa dar o grito, não mais de independência, mas de empreendência do nosso Brasil. Vamos superar crises e, obviamente, construir o nosso bem-estar coletivo com base no nosso talento nacional, que ele é abundante. Muito obrigado, Felipe. Estou à disposição, se ainda houver tempo para as perguntas.
Temos tempo sim, Humberto. Excelente a apresentação, muito esclarecedor. Eu vou te pedir só para poder parar o compartilhamento da tela, que aí volta a nossa imagem para a gente começar o debate, por favor. Vou clicar aqui. Beleza. Pronto. Excelente. O primeiro questionamento que eu queria levar aqui ao debate é sobre a sua definição, né, do empreendente. O senhor disse sobre ser empreendedor, competente, consciente e consequente. E a gente tem aquela definição clássica, né, do perfil empreendedor em ser um risk taker. Eu queria te perguntar sobre qual a linha tênue que deve ser encontrada entre ser um empreendente e ser um risk taker. Elas são convergentes. A definição anterior que eu usei sobre o empreendedor, quer dizer, o empreendente é o empreendedor agregando o conceito de competência, consciência e consequência. Esse é o empreendente. Mas o empreendedor, ele já traz em si o conceito da incerteza. Olha que interessante que é o conceito. Essa literatura do professor Knight, Frank Knight, lá de Cornell, o trabalho dele foi ali de 2013 a 2016, 1913 a 1916. Estamos falando de 100 anos atrás. Ele definiu que o empreendedor é aquele que age, ele é agente. Ele levanta a bunda da cadeira e faz acontecer. Mesmo frente às incertezas. E aí na literatura dele ele define incerteza. Incerteza é aquele risco que não pode ser medido. O risco você até tem do seu negócio. Quando você vai abrir um determinado negócio, você analisa o risco. Eu posso não ter o cliente comprando determinado produto e comprando só outro produto, ou eu posso depender de um funcionário que depois esse funcionário pode abandonar o negócio e aí eu fico na mão. Né? Você tem os riscos que são mapeáveis pelo empreendedor. O que o empreendedor faz com esse risco? Coloca num plano de negócio. Só que empreendedor de verdade é aquele que pega o plano de negócio e enfrenta, sabendo que além daqueles riscos que ele já imaginou, ele pode ainda enfrentar outros que ele não imaginava. Está tudo muito fácil de explicar agora porque surgiu a Covid, né? Então a gente diz, quem é que esperava a Covid? Ninguém. Então a Covid define empreendedorismo junto com a gente agora. Nós tivemos que nos transformar e vários empreendedores de verdade aconteceram. Nós tivemos uma reunião de Cornell sobre empreendedorismo, foi ali no comecinho do mês de março, e aí me perguntaram sobre algumas empresas de alto potencial, e eu elenquei uma delas, né? Que é uma empresa que estava fazendo, ela era fabricante de bicicleta ergométrica. Então, obviamente, as pessoas em casa iam vender mais bicicleta ergométrica. Só que ela agregou, não por causa da Covid, ela já vinha fazendo, ela agregou a aula online. Então, a bicicleta é conectada na internet. Então, você da sua casa, eu da minha casa, podemos estar competindo um com o outro. Certo? E, além disso, daqui a 15 minutos começa a aula do professor ou da professora de educação física em outro lugar que nós vamos participar em conjunto. Então, você teria numa aula de indoor cycling, né, de bicicleta, né, de ergométrica, você teria ali 2.000 pessoas. Né? Eu falei, olha, esse é um negócio promissor. E realmente o negócio cresceu muito na Bolsa de Valores. O que aconteceu essa semana? Eu estava vendo anteontem isso. A Amazon lançou um concorrente. A Amazon viu o negócio crescendo e lançou um concorrente. Então, esse sujeito, na incerteza da Covid, o empreendedor dessa empresa, ele teve um grande negócio, inclusive foi para a Bolsa de Valores e cresceu muito, e essa semana agora ele está enfrentando a dificuldade, que é uma das maiores empresas do mundo, decidiu concorrer com ele. Né? Essa é a vida do empreendedor, é todo dia. Né? Até falando com essa questão da crise, né? Porque será que a gente pode dizer que questões de turbulência como essa do Covid que a gente está vivendo agora é mais confortável, digamos assim, para os novos empreendedores do que para aqueles que já existem? Porque me parece que é mais fácil você surfar na onda do novo, não? Época de crise gera oportunidade, mas essa é uma excelente como pergunta. você se reinventar quando você já tem um essa é uma excelente pergunta. concretizado?
Se o impacto do seu negócio aconteceu e o fator de produção ou de competitividade que você tem, ele foi abalado pela Covid, aí você está correto. Novos entrantes entram com uma vantagem, porque eles não têm o legado, né? Eu passei um caso interessante que foi o seguinte, nós estávamos num projeto para a criação de uma escola, nós estávamos investindo na criação de uma escola jardim de infância. E a obra começaria em fevereiro desse ano. Você imagina se tivesse começado janeiro, fevereiro. Você imagina se tivesse começado a obra, desembolsado e, de repente, parou tudo. Teria feito um investimento grande, né, pesado, já contando que poderia ter alunos ali no mês de agosto, no segundo semestre, e esses alunos não viriam. Ou seja, esse seria um negócio que é o primeiro caso que você falou. Um novo entrante agora, como nós não fizemos um investimento, porque percebemos a Covid antes, né? Nós agora somos novos entrantes nesse negócio, caso o negócio seja retomado. Por quê? Porque eu tenho a capacidade do investimento do grupo que iria investir ainda a ser realizado, né? Se já tivesse investido, ou quem tem uma escola, imagina quem abriu uma escola final do ano passado, esperando as matrículas no começo desse ano. Esses estariam perdidos. Por outro lado, outros negócios, é o caso dessa da bicicleta ergométrica que eu falei, ele já tinha os fatores de produção alinhados. Então, agora, o concorrente dele tem que vir uma gigante como a Amazon para concorrer no mercado dele. Porque os tradicionais ou novos entrantes de pequeno porte não vão concorrer com ele, porque ele já tem uma malha de clientes espalhado, os clientes pagam uma assinatura todo mês para usar o serviço digital, de ter os professores online, a bicicleta comparando com outros, né, os concorrentes, ele organiza corridas, né, de competições de ciclismo, o sujeito dentro de casa. Imagina só, ele tem uma grande oportunidade que ele construiu mesmo. Então, agora só um gigante para conseguir tomar um pedaço do mercado dele, né? Ou então alguém que venha com uma diferenciação muito grande, que eu não consigo, nesse momento, imaginar qual seja para esse negócio, né? Então, respondendo sua pergunta, acho que vão ter os dois sabores aí dessa equação, tá? Em alguns casos, quem já tem o negócio está em desvantagem, e outros casos, quem já tem negócio pronto está em vantagem para acelerar mais ainda com a Covid. Tá? Nós recebemos uma pergunta do Leonardo Scarton. Ele faz aqui o questionamento. Como que cada empreendedor individual pode contribuir com seu próprio negócio para a evolução, por assim dizer, do mercado brasileiro perante o cenário mundial? É um trabalho de formiguinha, né? Às vezes dá a impressão de que a gente não tem o que fazer. Mas, primeiro, começa pela mobilização local, na sua vizinhança, dentro da família mesmo, servindo de exemplo, de modelo, né? Buscando essa competência. Tem uma coisa muito boa que aconteceu, foi que houve uma grande transformação no acesso à informação. O cuidado que a gente tem que ter é buscar o acesso à informação de fontes confiáveis. Eu tenho um professor, um queridíssimo amigo, foi meu professor lá para 99, ano 2000, virada do milênio lá e tal, que ele é indiano. E ele dizia que tem um ditado na Índia que é interessante, que ele usa nessa situação da Covid, como foi essa avalanche de conteúdo digital que aconteceu. Aí ele diz, na inundação, procure água limpa. Você imagina, lá na Índia tem as monções, né? Então inunda as cidades, devasta tudo. No momento da inundação, a sua primeira preocupação, você está, obviamente, água por todos os lados. A sua primeira preocupação deve ser buscar a água limpa. Porque se você beber aquela água que está ali da inundação, ali tem óleo misturado, tem sujeira misturada, o lixo subiu. Aquela não é uma água potável. Então, olha só, você está mergulhado, né, água por todos os lados, e sua preocupação deve ser busque água limpa. Nesse conceito que nós estamos colocando aqui do mundo digital, muito parecido. Por quê? Porque você vai ter disponibilidade de informação aí abundante, porém você precisa saber qual é a fonte.
Aí é a hora que entra, como eu mencionei, a Federal de Viçosa e vários outros centros de excelência que podem fazer o trabalho de depuração, de curadoria de conteúdo, de conexão das partes, para que a gente saia do achismo. A gente tem que ter certezas, água limpa. O microempreendedor é um exemplo para o mundo, que o Brasil conseguiu no aspecto de formalização da economia brasileira. Tá? Hoje nós devemos ter aí mais de 10 milhões de pessoas integrando, né, esse modelo do microempreendedor individual. Eu sou muito orgulhoso porque eu participei do início desse trabalho do microempreendedor individual enquanto secretário no Ministério do Desenvolvimento na época. E foi um trabalho magnífico. Os depoimentos, né, as transformações de realidade e as autonomias que se tem são enormes. Mas o que eu queria falar, é o Leonardo que fez a pergunta, o nome é Leonardo, não é isso? Falar ao Leonardo o seguinte, existe um novo conceito econômico chamado gig economy, a economia, vamos dizer, do freelancer. Eu estou tentando traduzir esse conceito, talvez uma palavra mais adequada é o do autônomo. Então, quando você tem um ecossistema que tem vários talentos disponíveis, no caso do agronegócio, por exemplo, você pode ter especialistas em campos específicos, em temas específicos, que eles são usados. Eu me lembro, no momento que a gente estava tendo, por exemplo, inseminação artificial, começou a dominar, pelo menos aqui pelo Cerrado afora, né? E aí você tinha profissionais da veterinária, né, da zootecnia, auxiliando. E aquele era um sujeito que o escritório dele era um carro, porque ele andava nas propriedades de toda a região, prestando suporte técnico, orientando as pessoas a como fazer adequadamente. Depois veio transferência de embrião e assim por diante. Então, enfim, aquilo já era um exemplo da chamada gig economy, é a economia do talentismo. O microempreendedor individual, ele ganha uma autonomia de prestar serviço a vários. Ele precisa, então, ganhar cada vez mais maturidade, estar atualizado, beber água limpa nas fontes de informação, certo? Porque ele começa a transformar realidades. Ele cria carteira de clientes e aquilo vira uma dinâmica positiva. E seja pelo negócio dele crescendo, seja pelo exemplo dele para outros, da família, da vizinhança, que são também desejosos por empreender, mesmo que seja em outros setores de atuação, mas vão ver o exemplo e vão dizer, olha, dá para fazer, vamos em frente. Eu tenho um querido amigo que escreveu o livro, o Marcos Haddad, inclusive foi presidente dessa confederação que eu mencionei, da CONAGE, e o Marcos Haddad escreveu um livro que chama-se Vai que Dá. Porque dá, você tem que ter fé, mas se prepare. O conceito é de empreendente. Se qualifique e vá fazer com todo entusiasmo. Excelente, Humberto. O debate está ótimo, com isso o tempo vai passando, mas vou selecionar uma última aqui para a gente poder encerrar, um questionamento do Kalel. Ele diz primeiramente, boa noite, Humberto, excelente palestra, e, enfim, faz o questionamento. Você acredita que a pressão internacional sobre a preservação ambiental e outros aspectos técnicos da agricultura, ele exemplifica, segundo ele, a falácia do uso excessivo de agrotóxicos, ou faz parte de uma estratégia real de mercados concorrentes, ou mesmo de medidas protetivas de mercados internos de outros países? É Kalel o nome dele? Kalel, isso. Kalel. Kalel, a sua pergunta é sensacional. E eu vou dizer que a sua pergunta, ela sintetiza uma enorme, como eu disse lá no primeiro slide, é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. O que nós precisamos é ter uma sinergia interna e mostrar para o mundo que a gente faz bem feito, seja no aspecto de equilíbrio ambiental, seja no aspecto da qualidade do produto que a gente está gerando no agronegócio brasileiro, mas é uma oportunidade fenomenal. O que a gente precisa é mudar o discurso aqui e ter argumentos técnicos para contrapor. Se estivermos fazendo algo errado, vamos ter que corrigir. Mas se estivermos fazendo certo, e concorrentes, mundo afora, saibam disso, a hora que você for líder, vai vir um outro grande e vai te dar uma cotovelada. Eu não estou falando dessa cotoveladazinha que substituiu o aperto de mão da Covid, não. Eu estou dizendo cotovelada em todos os níveis.
as arenas de disputa, elas às vezes são muito agressivas, tá? E o Brasil é um dos líderes nessa arena. Então, saiba que se nós não tivermos uma estratégia, não adianta o voluntarismo, não adianta grito. O que tem que ter é arenas corretas. Eu me lembrei agora de uma situação que eu passei numa discussão sobre a atração de investimento estrangeiro para o Brasil. E eu estava nos países árabes. E a primeira pergunta que surgiu na mesa de pessoas, né, de negociação, a primeira pergunta que surgiu de um dos árabes que estava na mesa foi: e o meio ambiente? Como é que o Brasil está cuidando do meio ambiente? E existia um book, nós tínhamos um caderno com informações atualizadas, certo? Precisamos ter isso. Nós precisamos usar bem nossa estrutura de embaixadas mundo afora, mas com dados operacionais corretos. Quando o INPE conflita com a visão da esplanada dos ministérios, o dado mostra uma coisa, a NASA, com uma foto de satélite, traz um dado, e o Brasil não sabe responder a isso da forma adequada, ou responde, vamos dizer, de forma atabalhoada, quem paga o preço é a nossa saca de soja, é a nossa saca do café, é o nosso produto de exportação, certo? A imagem do país tem um grande impacto no preço e no nosso posicionamento, tá? A gente se comoditiza, a gente desceu naquela escala. Então, eu sei que, por várias vezes, a paixão, né, da disputa comercial de outros países com o Brasil, ela fala mais alto, mas a gente responde paixão com dados concretos, com consciência de onde estamos e aonde queremos chegar. Então, precisa ser feito um plano adequado de gestão da marca Brasil, inclusive mostrando nossas capacidades e nossas atividades em torno da questão ambiental também. E do agrotóxico também, que foi colocado. Tá? Essa questão é fundamental. É uma oportunidade gigantesca para o Brasil, caso tenhamos o que mostrar. A Larissa Macedo fez até um questionamento aqui no chat, agora no finalzinho, perguntando se estamos em equilíbrio ambiental. Ela antes tinha perguntado como o empreendedor deve agir sobre a possibilidade de seu próprio empreendimento estar causando danos ambientais, ser um potencial causador. Começando, então, pela pergunta final aí que você mencionou, Larissa, né? Isso. Quando a gente diz que o empreendedor tem que ser competente, consciente e consequente, a palavra consciência, ela quer dizer de sair do umbigo e olhar o planeta. Eu preciso ter consciência de onde estou, da minha posição e o que eu estou causando. Porque a consequência que vai acontecer, depois ela me destrói ou me eleva. Então, precisa ter muito cuidado se o negócio está impactando o meio ambiente. Pesquisa e desenvolvimento vão ajudar nisso, certo? Transformação do modelo de negócio ou mesmo mudança de setor de atuação. Eu acredito que cada vez mais o planeta vai ser exigente quanto ao impacto social e ambiental do seu negócio. Está aí a discussão que nós estamos vendo hoje do Fórum Econômico Mundial, o mundo inteiro reunido, né, lideranças do mundo inteiro reunidas, para discutir como é que nós vamos atingir as metas do milênio. Se a sua empresa tiver um selo dizendo que ela contribui positivamente, isso é um grande chamariz, uma grande oportunidade comercial também. Tá? Agora, se for o contrário, você vai pagar o preço, certo? É como produtos que antigamente contratavam mão de obra infantil. Eu me lembro de fabricantes de tênis, de roupas, né, de têxteis e tal, contratavam mão de obra infantil em outros países e tal. E as marcas, eu estou dizendo fora do Brasil, as marcas tiveram uma devastação por parte dos clientes em outros países. Fala, poxa, você está contratando criança para fazer o tênis que eu estou usando? Não vou comprar esse tênis, vou comprar outro. Né?
Então, assim, Larissa, o impacto é enorme. Se o produto, se o seu modelo de negócio está nessa linha, transforme-o rápido. Tá? A segunda parte da pergunta dela, só para a gente finalizar, qual foi, Felipe? Por esse caminho mesmo, sobre a possibilidade do empreendimento estar causando danos ao meio ambiente. Acho que você já contemplou a pergunta. Perfeito. Excelente, então, Humberto. Infelizmente não temos mais tempo para continuar o debate, mas fica aqui o meu agradecimento. Para mim foi muito engrandecedor poder moderar essa conversa com você aqui. Imagino que para todo o nosso público também. Espero poder contar com você em novas oportunidades. Foi, sem dúvidas, excelente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sempre que convidado, vai ser um grande prazer. E continue aí com essa bandeira do Empreenge na Universidade Federal de Viçosa. O Brasil precisa muito de vocês todos, tá bom? Vamos em frente, construir essa nação e esse planeta também, tá? Um abraço, muito obrigado. Humberto. Boa noite. Tudo de bom.